Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Elias, advogado, criador, fundador do Legalmente Direito, o canal onde você conhece os seus direitos. Aqui eu te explico os seus direitos de uma maneira fácil, tranquila, para você entender de verdade os seus direitos, beleza? E o vídeo de hoje, ele é um vídeo muito bacana, muito interessante. Será que na hora que uma empresa vai contratar um determinado empregado, essa empresa pode fazer qualquer tipo de pergunta, né? Ou pode exigir qualquer tipo de documento desse futuro funcionário? Será? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Mas já não se esquece, hein? Se inscreve no meu canal, ativa as notificações e me segue em todas as redes sociais para você conhecer os seus direitos, beleza? Então vamos lá, ó. Um funcionário vai para uma entrevista de emprego. Um funcionário não, né? Na verdade, uma pessoa que está ali pretendendo algum emprego e tal. Vai para a entrevista. Aí a empresa tem ali a prática de entrevista e tal. Será que ela pode fazer qualquer tipo de pergunta? Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, ó. Existe uma proteção para esse futuro empregado. Mesmo que ele ainda não tenha sido contratado, existe uma proteção para não só do empregado, mas também da pessoa, da sua dignidade. Tem que respeitar a dignidade e a intimidade desse futuro empregado, desse cidadão. Então, algumas informações, alguns dados, eles são sensíveis. Então, não dá para você ficar entrando muito em questões, por exemplo, de religião, política, orientação sexual. Então, alguns questionamentos, eles não podem ser utilizados numa entrevista de emprego. A empresa tem que tomar muito cuidado, tá? Porque são questões sensíveis, pessoais, porque vai interferir na vida íntima desse empregado, né? Desse futuro empregado. Que diferença faz com a orientação sexual da pessoa? Qual a religião que ela tem? Qual a orientação política? Não importa. Quer dizer, então, dependendo da informação, a empresa não contrata? Complicado isso. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de situações que deve-se evitar. Deve-se evitar numa entrevista de emprego, principalmente para as empresas, tá? Vamos lá. Primeiro, questionar se a mulher está grávida. Gente, não pode. Não pode. Algumas empresas fazem isso, para quê? Porque se ela contrata essa mulher grávida, né? Pode ter aí a estabilidade. Essa mulher, essa empregada, essa futura empregada pode ter um direito à estabilidade. Então, para evitar essa estabilidade, algumas empresas pedem exame de gravidez, questiona, e não pode fazer isso, tá? A gravidez, ela não pode ser um motivo para excluir a mulher de ter o seu emprego, de ter a sua oportunidade, tá? Então, principalmente exigir teste de gravidez, isso não pode, isso é discriminação, tá? Então, muito cuidado com relação à gravidez. O que já está começando a ser permitido é a empresa pedir teste de gravidez na hora que vai dispensar a empregada. Porque às vezes a empregada está grávida, e aí a empresa já pede o teste, porque se ela estiver grávida, ela não dispensa, porque ela tem estabilidade. Aí para evitar processo, esse monte de coisa. Mas é muito discutido ainda, porque tem mulher que não quer contar que está grávida. É uma coisa pessoal, tá? Então, questionar numa entrevista de emprego sobre gravidez, esquece. Não façam isso, tá? Não façam isso, beleza? Outra questão que não se pode exigir na hora de contratar um funcionário. Por exemplo, uma experiência prévia superior a 6 meses, entendeu? Por que não pode? Porque a ideia é também facilitar que o jovem entre no mercado de trabalho. Se todo mundo ficar pedindo, tem que ter experiência, tem que ter experiência, tem que ter experiência. Como é que esse jovem vai ter oportunidade de ganhar a experiência se ninguém dá? Então, não pode exigir experiência superior de 6 meses. Dependendo da situação, dependendo do cargo, até pode. Existem exceções, tá? Existem trabalhos que requerem uma certa experiência, mas via de regra não pode, porque como é que essa pessoa vai ter experiência se ela nunca tiver uma oportunidade? Então não pode exigir também, beleza? Outra coisa também aqui importante que não pode exigir, esse aqui é um pouco polêmico, tá? Certidão de antecedentes criminais. Certidão de antecedentes criminais, esse é polêmico. Esse aqui é muito complicado porque muitas empresas pedem, tá? Mas pode gerar uma discriminação.
Se uma pessoa teve uma condenação de um crime, de um erro que ela cometeu no passado, isso não pode impedir ela de recomeçar a sua vida. Não é porque a pessoa cometeu um erro no passado que agora ela vai cometer de novo, sabe? E aí você não contratar um funcionário com base no passado dele, é muito complicado isso. Isso pode gerar uma discriminação. Então cuidado ao pedir certidão de antecedentes criminais, cuidado, porque isso pode gerar sim uma discriminação. Todo mundo tem o direito de ter uma segunda chance, uma nova oportunidade, tá? Às vezes a pessoa só cometeu um erro, né? E agora está recomeçando a vida, tá? Exceções. Existem exceções que aí se permite a exigência da certidão de antecedentes criminais. Então, por exemplo, quando a lei permite. Então, existem casos que a lei fala, pode pedir. Por exemplo, vigilante, né? Vigilante está previsto na lei que pode pedir a certidão de antecedente criminal, beleza? Agora, outra situação também, o funcionário está pretendendo um cargo numa empresa de transporte de valores. Transporte de valores é um serviço de uma confiança maior. Então, até se entende que se peça uma certidão de antecedentes criminais, até se entende, tá? Mas, lembrando, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Via de regra, tem que se evitar essa certidão de antecedentes criminais, porque isso acaba se tornando uma forma de excluir pessoas de conseguir o seu emprego, de ter uma nova chance, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, outra coisa também aqui, que às vezes as empresas pedem, né? Mas nem sempre é exigido isso, tem que ter. O que é? Carta de recomendação. Carta de recomendação. Tem que ter a carta de recomendação? Não existe lei que exija uma carta de recomendação. Muito embora é uma prática do dia a dia, as empresas pedirem carta de recomendação, né? Mas não tem uma lei que diga, tem que ter a carta de recomendação. Então, exigir isso é muito complicado. Você pode até pedir uma carta, mas exigir isso daquele candidato que está pretendendo emprego, isso é complicado. Primeiro que não tem lei, e segundo que não existe obrigação, ninguém é obrigado a dar carta de recomendação, tá? Então a carta de recomendação também, muito complicado na hora de exigir isso, na hora de contratar um funcionário, tá? E a carta de recomendação ela tem que ter certos cuidados, porque se conter uma informação negativa referente àquele candidato, aquele futuro funcionário, isso pode se voltar, inclusive, contra a empresa. E contra a empresa que deu a carta de recomendação. Pode gerar até um dano moral aí, dependendo do conteúdo, tá? Então, cuidado. Cada caso é um caso, beleza? E por último, o que tá aí na moda aí, né? Todo mundo discutindo esse tema, muito polêmico, é o quê? Passaporte da vacina. Passaporte da vacina. Cuidado, principalmente do Covid, né? O passaporte aqui é mais relacionado ao Covid. Algumas empresas estão exigindo o passaporte da vacina, tá? Cuidado ao exigir isso. Não tem previsão legal sobre isso, tá? Já existem normas sanitárias em alguns estados que prevê a possibilidade da exigência do comprovante de vacinação contra o Covid. Então, antes do funcionário ser contratado, foi vacinado pelo Covid? Não foi? Tá fora. Foi? Pode, né? Vai ter a sua chance aqui na empresa. Então, tem que ver aí o seu estado, se a norma sanitária, tá? A lei ainda não existe. Se prevê isso. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né? O Código Trabalhista. Ela prevê que o funcionário, o empregado, ou até mesmo esse futuro empregado, ele tem que colaborar para um ambiente seguro de trabalho, inclusive de saúde, um ambiente saudável de trabalho. Então a vacina, ela garante um ambiente saudável. Se você está vacinado, né, você tem menos chances de propagar o vírus, de pegar doença, enfim. Então é uma exigência da lei que o funcionário colabore com um ambiente saudável, seguro de trabalho. Por isso também que se justifica exigir o passaporte da vacina, exigir o comprovante de vacinação. Mas cuidado, porque ainda não tem leis regulamentando isso. Vai ter que ter o bom senso aqui na hora da contratação, beleza? Em linhas gerais, gente, para finalizar o vídeo, o que tem que se levar em consideração é sempre o caso concreto.
Cada caso é um caso. E o bom senso, gente, o bom senso. A pessoa tem que... Quem está contratando tem que se colocar no lugar do contratado e imaginar, pô, será que faz sentido eu exigir isso de um funcionário? Será que faz sentido eu perguntar isso para um funcionário, sabe? Para um futuro funcionário? Faz sentido eu entrar nessas questões mais sensíveis? Cada um tem sua vida, cada um tem a sua opinião, cada um tem as suas orientações. Independente delas, elas não podem ser um meio para impedir a pessoa de ingressar no mercado de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que respeitar as pessoas. Então leve em consideração sempre, em qualquer dos casos que eu mencionei aqui ou em outros casos, leve em consideração o bom senso, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos é simples, se inscreve aqui no meu canal, me segue aí nas redes sociais, que sempre tem conteúdo bacana para você conhecer os seus direitos. Conhece os seus direitos, beleza, galera? Obrigado a vocês que ficaram até o final desse vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!